Jonas 1, de 1 a 3. Jonas fica entre Obadias e Miqueias. Miqueias, vamos ver. Miqueias. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas fugiu da presença do Senhor para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos dando a direção do teu Espírito em nós, para que tudo que nós façamos seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? A Bíblia ela fala de um homem, um profeta chamado Jonas. Jonas foi um dos primeiros profetas em Israel. Foi um dos primeiros profetas em Israel. Jonas era filho de Amitai. Amitai provavelmente também era profeta. Então Deus pega e manda que Jonas vá pregar em Nínive, na Assíria. Nínive era a capital do império assírio, da Assíria. Mas Jonas se recusa. E parece que muitas vezes nós não entendemos por que Jonas desobedece a Deus, quando Deus então pede a Jonas então que vá pregar em Nínive. Naquela época, o exército assírio era muito cruel. Eles invadiam as cidades, matavam homens, mulheres, crianças, mas eles tinham uma crueldade ainda maior. Além de matar os homens e as mulheres, eles então tiravam as crianças de suas mães, arremessavam as crianças para o alto e então atravessavam as crianças com suas lanças. Eles eram cruéis. E Jonas então ficou extremamente furioso, porque na realidade naquela época a Síria era um dos maiores inimigos do povo de Israel. Então Jonas não obedece a palavra de Deus. Então Jonas toma um caminho contrário. Mas vamos trazer isso para os dias de hoje. Será que nós, você, estamos tomando o caminho que Deus tem determinado para mim e você? Ou será que muitas vezes eu estou naquele meu comodismo e quando Deus então sopra o Espírito de Deus no meu ouvido acerca daquilo que eu e você precisamos fazer, será que nós não estamos fazendo como Jonas, estamos partindo para outro lugar? Será que não há um atar-se nos nossos caminhos que tem nos afastado de Deus? E olhe que naquela época, Jonas ia para uma cidade, além do espírito de crueldade daquele povo, era o maior inimigo de Israel. A Bíblia diz que nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas hóstias espirituais. Então isso significa que o outro, ele não é meu inimigo, porque a nossa briga nossa guerra não é contra carne ou sangue. E um dos maiores privilégios que nós temos, por esse chamado de Deus para nossas vidas, é buscar outras pessoas. Mas o que às vezes nos leva então a perder o rumo de tudo isso que Deus tem para mim e para você? O primeiro ponto, a desobediência nos afasta de Deus. A falta de compromisso de alguns nos dias de hoje tem nos levado a estar cada vez mais longe de Deus. Algumas pessoas que dizem assim: olha, eu cuido disso como se fosse
de Deus. Você cuida das suas coisas como se fosse de Deus, querido? Ou você toma conta das coisas como fosse sua? Quem vai me responder? Você toma conta das coisas como se fosse de Deus ou como se fosse sua, Giovanni? De Deus? Porque na realidade é uma grande diferença, sabe por quê? Porque muitas vezes quando eu e você queremos cuidar das coisas de Deus como se fosse nossa, as nossas você cuida de qualquer jeito. Sabe aquele tênis que você sai, tem aquela meia que está mais de 30 dias no seu pé, que você chega em casa, você deveria jogar no cesto para lavar, você deixa ela dentro do seu tênis, joga lá no canto para sua mãe pegar. Sabe por quê? Porque o tênis é seu, a meia é sua. E muitas vezes nós agimos dessa mesma forma. Queremos tomar conta das coisas de Deus como se fosse nós. Por isso que muitas vezes não dá certo. Nós precisamos tomar conta das coisas de Deus como se fosse de Deus. Sabe por quê? Porque Jonas não foi para Nínive, porque ele achava que ele precisava tomar conta das suas coisas, uma vez que Deus já havia determinado um caminho aonde ele deveria estar. Porque quando eu e você tomamos conta das coisas de Deus, as coisas nas nossas vidas têm um rumo diferente. O grande problema é que muitas vezes falta-nos compromisso em fazer aquilo que é da vontade de Deus. Jonas não queria saber da vontade de Deus na vida dele, queria saber das suas próprias vontades. E isso causou a desobediência de Jonas a Deus, impedindo então que ele executasse e concluísse a missão a qual Deus havia determinado para a vida dele. Meus irmãos, eu e você, assim como Jonas, como outros que passaram pela Bíblia, que aqui estão escritos, tem uma missão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora cabe a mim e a você fazer de forma que chegaremos ao final e executaremos como a vontade de Deus, ou nos perderemos pelo caminho, porque então precisamos simplesmente satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos. Depois, a desobediência nos leva à queda. O versículo 5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançando ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Nós vivemos dias, querido, onde parece que algumas pessoas estão vivendo um tremendo sono espiritual. São pessoas que estão acordadas por fora e dormindo por dentro. É comum isso nos dias de hoje. Pessoas que estão acordadas por fora, mas dormindo por dentro. Porque estão dormindo um sono espiritual, a qual não conseguem ouvir a voz de Deus a falar aos nossos corações. Olhe, o barco, o navio estava para afundar, o troço devia estar um alvoroço. Um alvoroço. Sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Gente, mamãe sempre me disse que água não tem cabelo. Eu dentro do barco, aquele troço balançando, eu sei que aquilo não tem cabelo para eu me agarrar, eu ia ficar nessa tranquilidade só no sono espiritual que o camarada consegue, em meio a tanta tempestade, descansar dessa forma. Porque Jonas estava contrário à vontade de Deus. Jonas estava contrário à vontade de Deus. E a Bíblia diz então que um barco estava a ponto de naufragar. E Jonas dormindo. Não é aquele dormindo da adolescência, desses meninos, que eu nunca vi gente para ter tanto sono como adolescente, pastor Jair. O Nicolas lá em casa está de férias, não pode nem chamar ele para almoçar. Você chama ele para almoçar, para tomar o café da tarde. Aí ele quer acordar para almoçar. Não é esse sono que eu estou falando. Esse sono é até bom. Não demais assim que o cara começa a dormir num dia, quer acordar só no outro dia depois.
Mas o sono de Jonas levou Jonas a perder o temor de Deus. Muitas vezes nós vivemos num sono espiritual tão grande que perdemos o temor de Deus. Achamos que podemos fazer qualquer coisa, achamos que podemos fazer aquilo que nós bem queremos. Olha o que diz João, 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai, mas do mundo. Sabe o que é concupiscência? Vou ler para você o que diz o dicionário: desejo ardente de gozos materiais, cobiça, apetite carnal desordenado. Meu querido, eu quero dizer para você, o diabo sabe todas essas coisas, e ele usa essas coisas como estratégia, para que eu e você continuemos no sono espiritual, para que nós não possamos ouvir e fazer as coisas que agradam o coração de Deus. É preciso se livrar desse sono. É preciso permitir que a chama do Espírito Santo que arde nos nossos corações possa nos colocar sempre de pé, para que quando ouçamos a voz do Senhor, nós possamos nos apresentar pronto a executar aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Jonas estava inerte. Quando o povo de Israel chega em frente ao Mar Vermelho, que lá atrás vem Faraó e seus cavaleiros a fim de matar todo o povo de Israel, Deus vai falar uma coisa muito interessante para Moisés: diga ao povo que marchem. Sabe por quê? Porque aqueles que estão acordados espiritualmente são aqueles que não estão inertes, são aqueles que não ficam à beira da estrada, mas aqueles que avançam pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. Mas Jonas estava impossibilitado dessas coisas, que ele estava num profundo sono, não conseguia ouvir a voz do Senhor. E o diabo usa essas coisas para então fazer com que eu e você não ouçamos a voz de Deus. Todo servo de Deus que parte para o caminho da desobediência está fadado ao fracasso. Eu nunca vi um cidadão que fosse desobediência a Deus que conseguisse alguma coisa. Eu já fui desobediente na minha juventude, quando eu comecei, só quebrei a cara. Só quebrei a cara. Porque ninguém que desobedece a Deus consegue chegar a lugar algum. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo vai dizer para mim e para você: sem mim, nada, na dica de nada, podeis fazer. Porque nós só somos alguma coisa, nós só prestamos para alguma coisa, nós só somos o que somos pela misericórdia, o amor e a presença do Espírito Santo de Deus em mim e você. Sem isso em nós, sem isso em mim, nós não servimos para coisa alguma. É preciso que essa chama do Espírito Santo, ela possa arder no meu e no seu coração. Depois, a desobediência nos leva ao sono espiritual. Diz assim, achou um navio que ia para Tarsis e desceu para dentro dele. Jonas estava no porto, pronto para embarcar no navio. Sabe o que significa porto, meu querido? Porto é o centro das novidades. Você sabe essas bugigangas que você compra por aí e tira uma onda de material importado, que eu tenho alguns lá em casa, que vem lá da China? Entra tudo pelo porto, porque o porto é lugar de novidade, de coisas novas, daquilo que enche os nossos olhos, daquilo que nos agrada, daquilo que faz com que eu e você queiramos possuir, ter. Porto é lugar de todas essas coisas, lugar de novidade. Mas porto também é um lugar que nos leva à facilidade de pecar. Porque quando nós queremos ser levados pelas novidades da vida, nós esquecemos dos princípios que Deus então estabeleceu para mim e para a sua vida. Nós precisamos viver em novidade da palavra de Deus, na novidade de fé em fé, mas não dessas coisas que muitas vezes o mundo tem nos oferecido. O mundo todo dia
facilidade e oportunidade, mercadoria nova para você. Você já percebeu que você compra um celular hoje, daqui a um mês, seu celular já está velho? E sabe o que é o mais preocupante? É que quando você percebe que você está com o celular velho, aquele já não serve mais para você, porque você quer o outro, você faz de tudo para obter o outro, porque são novidades. Porto é lugar de novidade. Porto é lugar onde aguça os nossos olhos para as coisas que não agradam o coração de Deus. Porto é lugar de facilidade do sexo virtual, real. Porto é lugar de festas, de novidades, aonde muitas vezes são regradas por álcool, drogas, e muitas vezes nós vamos, de ritmos que muitas vezes nos levam à sensualidade de pecar e desagradar o coração de Deus. Porto é lugar de muitas coisas assim, meu irmão. Porto, eu morei em Vitória, eu nasci lá. Eu sei quando os navios chegavam, o que as pessoas faziam com as novidades e com os marinheiros que chegavam, porque tudo isso aguça alguma coisa em você. Porto é lugar de novidade, mas nós precisamos viver em novidades da palavra, da presença de Deus, daquilo que verdadeiramente Deus quer e espera de mim e de você. E você por acaso sabe o que Deus espera de você? Porque aqueles que verdadeiramente não estão vivendo num sono espiritual, conseguem então ouvir o soprar da voz de Deus. Porque ele vai falar o seguinte: as minhas ovelhas me ouvem e seguem. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem, elas conhecem a minha voz, elas me ouvem e elas me seguem. Não vivem de novidade em novidade, mas vivem da maior novidade que o mundo um dia podia esperar: o sacrifício de um Deus na cruz para a remissão e salvação dos nossos pecados. É nessa novidade, querido, que eu e você precisamos então viver. Não podemos viver dividido entre mundo, outrora, e igreja. Ou é sim, sim, ou é não, não. Por isso, querido, não fique no porto da vida, porque pode lhe trazer novidades que vão tirar você da presença de Deus. A Bíblia diz então, Jonas, lá no versículo 5, diz assim: Jonas, porém, desceu a lugares do porão e se deitou e dormiu profundamente. Jonas foi para o porão do navio. Porão do navio, lugar escuro. Um porão, já entrou no porão de navio, Joventino? Já entrou no porão de um navio? Lugar escuro. Escuro, já andou, eu sei disso. É lugar escuro, meu irmão. Porão é lugar escuro. Porão significa quando o homem então se afasta de Deus, que a luz de Deus se afasta dele. Fica nas trevas, fica sem direção. Porque a luz de Cristo não brilha mais, sabe por quê? Porque vive em novidade. Prefere estar na escuridão, nas trevas, nas coisas que o mundo oferece, do que nas coisas que Deus tem de melhor para mim e para a sua vida. Meu querido, no seu caminhar, não entre em porões. Os porões que a vida lhe apresenta vão fazer você cair num tremendo sono espiritual e se afastar da sua comunhão com Deus. Por isso, mantenha-se firme na fé, no autor e consumador que é Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. Mas a Bíblia diz então que depois de tudo isso, lá no versículo 15, eles vão falar que lançaram as coisas, eles estavam lançando e lançaram Jonas ao mar. Lançaram Jonas ao mar. Porque quando caíram, a sorte caiu em cima de quem? De Jonas. Já haviam jogado várias coisas do navio fora. Mas ainda tinha um encravado ali que eles não sabiam que estava levando o navio a perecer. E quem era? Jonas. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. No navio da vida que eu e você andamos por aí, quando nós estamos nesse navio, esse navio está prestes a afundar porque eu estou ali, ou o navio está navegando em mar calmo, porque a presença de Deus em mim é tão grande que faz com que a misericórdia e o amor de Deus se estenda sobre aquele lugar. Então todos que estão ao meu redor podem então navegar na certeza de que Deus é conosco.
nos navios da vida? Como você tem andado? Tem balançado muito o navio que você tem andado? Ou o navio tem navegado em mares de águas calmas? A Bíblia diz que mar representa o mundo, e as pessoas que completamente envolvidas no mundo são as pessoas que desagradam ao coração de Deus. Não ameis o mundo e nem no que ele há. Não ameis o mundo e nem no que neles há. Por que você não é para amar o mundo? Porque o mundo não é o meu lugar. O mundo não é o seu lugar. O meu e o seu lugar já está reservado desde a fundação dos séculos. Vinde benditos de meu Pai, porque possui por herança o que já está preparado desde a fundação dos séculos. Porque Deus já preparou um lugar para mim e para você. E depois então Jonas cai. Deparou o Senhor um grande peixe, lá no 17, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. A ordem de Deus era para Jonas ir para Nínive, capital da Síria. Jonas desobedece, é lançado ao mar. Um grande peixe engole a Jonas. Presta atenção numa coisa: Nínive, não havia mar em Nínive. E às vezes a gente fica pensando assim, rapaz, o peixe foi lá e cuspiu Jonas. E Jonas foi para... Pera lá, não é bem fácil assim não. Sabe por quê? O lugar mais próximo que tinha mar, mais próximo de Nínive, era Jope. Jope ficava a 880 quilômetros de distância, da onde possivelmente o peixe então arremessou Jonas de dentro do seu ventre. Era 880 quilômetros que Jonas tinha aqui, ó, caminhar, meu irmão. Quando você desobedece a Deus, as coisas se tornam duras para você, meu querido, porque Deus, ele não afasta as consequências da minha e da sua vida. Jonas teve que se virar com 880 quilômetros à sua frente para caminhar. As caravanas que faziam esse trajeto de Jope até Nínive, eles andavam cerca de 30 a 40 quilômetros por dia. Eles levavam quase um mês para chegar. Está pensando que foi fácil para Jonas? Está pensando que quando desobedecer a Deus as coisas vão ficar fáceis para mim e para você? Não fica não, meu irmão. Antes de você desobedecer a Deus, pense muito bem naquilo que você vai fazer. Porque pode ser duro, o seu caminhar pode ser longo, as suas consequências elas podem ser longas, e pode ser que você vai andar por caminhos difíceis da vida, até você se reencontrar. Está pensando que era estradazinha asfaltada? Era muito pó de poeira na cara, pedra e um monte de coisa a mais por aí. A desobediência de Jonas fez com que ele tivesse que ralar para chegar ao destino que Deus havia ordenado a ele. Eram cerca de 880 quilômetros. Jonas então foi para dentro da barriga de um peixe. Lugar escuro. Imagine você dentro da barriga de um peixe. Não dá nem para imaginar, né? Mas deve ser um troço escuro, mal cheiroso, fedorento, cara. Eu fui lá comprar uns peruazinhos na praia, o cara limpando, eu caí na besteira de dar uma mão à força, o camarada, para achar que eu estava bem no pedaço. Meu irmão, eu vim fedendo a peixe, uns 2 dias eu fiquei fedendo a peixe, até que eu descobri se eu passasse um pó de cafezinho na mão, tá? As habilidades aí, passei um pozinho de café na mão, o cheiro, ó. Mas imagine dentro de um peixe, lugar escuro, fedorento. Não é muito diferente do inferno não, meu irmão. O inferno deve ser desse jeito aí. E você acredita
que tem gente que deixa de ir para a maravilhosa luz de Jesus Cristo para permanecer em lugares como esse, por conta da sua desobediência a Deus. Há um lugar melhor para mim, meu irmão. Há um lugar melhor para você. Às vezes você está andando ou está em algum lugar na sua vida que não é o lugar que Deus determinou, não é o lugar que Deus quer para a sua vida, meu querido. E é hora de você então permitir que aquela luzinha de alerta possa brilhar na sua frente e você começa então a pensar, opa, eu preciso rever algumas coisas na minha vida. O ano passado, eu planejei um monte de coisa, não consegui chegar a nada. Prometi algumas coisas aí a Jeová que ia fazer, pai e tal, mas no meio do caminho aí, né, surgiu um imprevisto aí, né? Surgiu um porto na vida aí, lugar de novidade, eu tive que... Começou-se um novo ano. Aquilo que você não fez o ano passado, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas o novo ano que se inicia pode ser diferente para você, naquilo que diz respeito ao seu compromisso com o seu Deus. Aí sim, pode mudar a sua vida. Aí sim, pode fazer de um ano a maravilha para a sua vida. Mas vai depender do tamanho do compromisso e da obediência que eu estarei disposto a ter com o meu Deus. Jonas tinha tudo para fazer diferente. Jonas poderia ter feito de outra forma, como muitas vezes eu e você podemos fazer e agir de outra forma, quando nos esquecemos de que o centro da minha vontade, o centro da sua vontade, precisa ser o Senhor dos exércitos, porque não há meio termos. Às vezes o camarada fala bem assim, eu já vi pastores por aí, eu já fui em igrejas grandes, pastor falar assim para um irmãozinho, né, cara, fala assim, meu irmão, calma, eu sei que você não está bem com Deus hoje, mas fica tranquilo, vai chegar um momento, meu irmão, existem duas coisas, céu e inferno. Jesus ele vai dizer, quem não é por mim, é contra mim. Ou você comigo está, ou você está lá do outro lado, porque não há como servir a dois senhores. E meu querido, Jonas passou um grande período da sua vida, onde ele desagradou o coração de Deus, simplesmente porque ele desobedeceu à vontade de Deus. Desobedeceu à vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido. Quando nós desobedecemos à vontade de Deus, nós fechamos então as portas dos céus para que possam se abrir para nos abençoar. O desobediente não recebe bênção, meu irmão. Não recebe bênção. O desobediente não recebe bênção. O desobediente, ainda que ele se arrependa, ele vai perceber que tudo aquilo que Deus tinha para ele, ele retardou a troco de coisa nenhuma. Por isso vale a pena permanecer firme no Senhor. Por isso é necessário que eu e você tenhamos os nossos ouvidos e corações sensíveis àquilo que Deus tem falado neste lugar, para que a minha vida possa verdadeiramente glorificar o nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus. E para finalizar, querido, Deus, ainda que você o desobedeça, Ele está pronto a te oferecer uma nova chance. Assim como foi com muitos, também foi com Jonas. Ainda que de forma difícil para Jonas, Deus ainda tinha uma segunda chance para ele. E mesmo contra a vontade do seu coração, devido àquilo que Jonas sabia e conhecia do exército assírio,
Jonas então pregou a palavra do Senhor. E aquilo que Jonas não queria que acontecesse, aconteceu porque Deus, Ele pode todas as coisas. Feche os seus olhos, querido. Feche seus olhos e coloque-se diante de Deus nessa noite. Comece a pensar acerca de como foi o seu ano anterior, para que você possa então vislumbrar o que você pode melhorar nesse ano que se inicia. Eu sei que a memória do passado não é mais importante, não será mais importante do que a visão do futuro. Porque eu sei que independente daquilo que nós fizermos, há uma oportunidade de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos fazer diferente. Há uma chance de Deus, querido. Você pode experimentar a restauração de Deus na sua vida. Mas quando você entende que é a vontade de Deus que precisa prevalecer no meio de nós. É a vontade de Deus, não é vontade do pastor, não é vontade do diácono, não é vontade do dirigente, do pregador, é a vontade de Deus. Porque uma vez que a vontade de Deus prevalecer sobre a minha e a sua vida, não há ninguém que possa se levantar contra você, que impedirá o realizar completo de Deus na sua vida, querido. É um ano que se inicia, é mais uma oportunidade de Deus para a sua vida, querido. É possível que ainda enfrentaremos grandes tempestades na vida, mas para aqueles que obedecem a Deus, eles jamais lutarão sozinhos, porque o Senhor dos Exércitos peleja a minha peleja. Enquanto Jonas descia cada vez mais para baixo, Abacuque, em meio à sua situação e circunstâncias, ele acreditava que Deus então o levaria em lugares mais altos, porque o amor de Deus, ele prevalece sobre todas as coisas. Quando eu e você temos então um coração que vive em obediência, que ouve a voz do Senhor, que todos os dias eu e você possamos estar prontos a ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por o Senhor ter usado a vida do Jonas para nos trazer então lições, Pai, para que nós sejamos verdadeiramente mais que vencedores nesta terra, e que possamos viver nesta terra, mas certo de que somos cidadãos dos céus. Deus, se em algum momento nós estivermos nos desobedecendo ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Permita que nós tenhamos mais uma chance, Deus. Assim como o Senhor deu mais uma chance a Sansão, que embora não pudesse mais enxergar, mas ele pediu mais uma chance, e o Senhor deu essa chance a Sansão. E a Bíblia diz que Sansão matou muito mais filisteus no dia da tua morte do que em toda a sua vida, porque o Senhor é aquele que nos dá as melhores chances para transformar as nossas vidas de tal forma, Deus, que a alegria do Senhor seja plena em nossos corações. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos,
E não permita, Pai, que coisas desnecessárias possam impedir a minha comunhão com o Senhor, com meus irmãos. Mas abra a minha mente e o meu coração para entendimento daquilo que o Senhor quer, para que em meio às trevas, a luz do Senhor possa brilhar através das nossas vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, pois nós assim, Senhor, oramos agradecidos, porque nós cremos no Senhor, no Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, em o nome de Jesus, amém e amém.